O que diferencia, não é uma nomeação da outra e qual que é a tarefa na Polícia Federal que foi certamente aparelhada nos últimos anos? Bom dia. Bom dia, Diego. Reiterando a minha saudação a todos e todas que nos acompanham, muda, sobretudo, a orientação. A orientação é muito clara no sentido de que haja diálogo com as corporações policiais de um modo geral, especialmente, claro, em relação à Polícia Federal, porém, respeitando a lei, respeitando a legalidade, rompendo, portanto, essa visão de aparelhamento ou de submissão das polícias, de um modo geral, a facções políticas ou não. Então, nós temos um quadro em que a Polícia Judiciária Federal vai cumprir o seu papel, assim como também a Polícia Rodoviária Federal, e vão estar a serviço da sociedade, do cidadão, da cidadã, para que essas corporações federais possam ajudar os estados e melhorar a segurança de um modo geral, envolvendo as suas missões próprias e também cooperações com estados e municípios. Ministro, mas o que o senhor pretende na prática fazer, por exemplo, para combater o golpismo dentro da Polícia Rodoviária Federal, dentro da própria Polícia Federal? A gente viu uma Polícia Federal que muitas vezes não atuou como uma polícia de Estado, né? Atuou como uma polícia de facção. O senhor pretende mudar treinamento, mudar os comandos? O que na prática pode ser feito quando o senhor assumiu o ministério? Porque a gente viu uma atuação golpista claríssima da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, no dia do segundo turno, né? E um diretor que pedia voto para o então, presidente da República. Que medida prática o senhor acha que o senhor pode tomar a partir de 1º de janeiro? Primeiramente, claro, a mudança das direções, porque isso significa a alteração de quem lidera em corporações que devem ser dirigidas segundo o primado da hierarquia da disciplina. Isso é vital. Em segundo lugar, essa mudança da cultura organizacional no sentido de separação do joio e do trigo. Nós não vamos fazer nenhum tipo de orientação nem para que haja leniência, conivência, condescendência com práticas ilegais externas ou internas, tampouco haverá orientação no sentido de perseguições, de submissão do aparelho policial a lógicas privadas, quaisquer que sejam elas. Então, isso é uma mudança muito grande em relação ao que nós vimos nos anos mais recentes, abrangendo não só a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. E nós temos a firme expectativa de que isso influencie positivamente nos estados, uma vez que nós temos a necessidade de também haver a remoção desses apetites ideologizados onde não podem estar. Se há uma tendência à espetacularização, creio que quem usa arma na cintura não pode se submeter a isto, porque é um poder excepcional que gera responsabilidade excepcional, entre as quais esta, de mostrar isenção, discrição, sobriedade e fidelidade absoluta àquilo que a lei manda. Agora, ministro, esses grupos golpistas, eles estão presentes ali em muitas áreas, né? Não só nas polícias, eles estão se organizando, a gente vê esses movimentos na frente de quartéis, por exemplo, mas também vê pessoas no próprio Congresso Nacional que estimulam esse tipo de ato, né, de manifestação golpista. O que fazer para conter esses atos? Nós temos uma legislação que trata sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Essa legislação não está sendo cumprida. E nós sabemos que quando uma autoridade pública detém um poder, não é uma escolha agir ou não, é uma compulsoriedade. Se a autoridade detentora do poder não age, ela está cometendo um crime. E, portanto, não serei eu, com uma trajetória profissional de 32 anos no direito, que irei orientar a polícia a cometer crime. Ou seja, quem está em estado de flagrância na perpetração de crimes contra o Estado Democrático de Direito não só pode, como deve
ser alvo de um procedimento apuratório de investigação que compete às polícias. Lembrando que, segundo a Constituição, está no artigo 109 e no artigo 144, os crimes políticos são de competência federal. Então, eu afirmo a toda a sociedade brasileira que, a partir do dia 1º de janeiro, a diretriz é esta: cometeu crime, inclusive crime político, crime contra o Estado Democrático de Direito. Claro que a Polícia Federal vai agir porque deve agir. Não sou eu que vou mandar. Eu apenas vou enunciar aquilo que a lei já manda. E nós vamos, portanto, remover essa visão de conivência, de cumplicidade até com o cometimento de crimes, quaisquer que sejam eles. Ministro, entre as autoridades que deveriam agir estão o presidente da República e o procurador-geral da República. A gente vê o presidente da República, ora calado, mas muitas vezes incentivando esses atos golpistas, dizendo que quer esse tipo de manifestação, tentando legitimar manifestações que pedem um golpe de Estado. O procurador-geral da República, o Augusto Aras, meio que desvia o olho para o lado, não toma medidas. Qual é a responsabilidade do Aras, com quem só terá que conviver pelo menos até setembro de 2023, que é o mandato do Procurador-Geral da República, e do atual presidente em relação a esses atos golpistas? Kennedy, eu acho importante sublinhar de que maior do que o atual Procurador-Geral da República é a instituição. E nesse caso, dos crimes políticos ou crimes contra o Estado Democrático de Direito, é necessário lembrar que a competência e a atribuição é do Ministério Público de um modo geral. A bem da verdade, temos casos, sim, em que há foros por prerrogativa de função, no caso de deputados federais, por exemplo. A atuação deve ser exclusiva do Procurador-Geral da República, porque é ele que oficia perante o Supremo Tribunal Federal. Mas, em relação a estes cercos inusitados a quartéis, inclusive invadindo a área sob a administração militar, existem os procuradores da República, as procuradoras da República em todo o país. Então, a novidade que haverá é que teremos uma Polícia Federal cumpridora da lei e que vai apresentar essas situações, todas de ilegalidades, ao Ministério Público Federal, seja ao Aras, quando for o caso, raro, ou principalmente aos ministérios públicos situados nos estados, que em alguns casos já agiram, é importante dizer isso. Houve uma atuação no Acre, no Mato Grosso, no Amazonas, mas é importante que haja atuação em todo o país, porque esse clima de sublevação é incompatível com a lei. Houve uma eleição. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral, mais uma vez, vai reconhecer a validade da eleição. O assunto está encerrado até 2026. Quem pretende anular a eleição sem nenhuma causa legítima está, obviamente, contrariando a ordem jurídica.